A nossa aula de história é a continuação da semana passada, da aula anterior. Então, esta semana nós vamos falar um pouco e vamos estudar um pouco sobre a mão de obra africana. Esse texto está para vocês lá nas atividades e as imagens também. Por volta de 1550, a produção de açúcar no Brasil estava crescendo e, por isso, faltava mão de obra. Os portugueses passaram, então, a escravizar africanos para trabalhar no Brasil, principalmente nas lavouras de cana e nos engenhos de açúcar. A viagem para o Brasil era feita a bordo de navios, que ficaram conhecidos como tumbeiros. Para transportar o maior número de pessoas, os traficantes aproveitavam cada espaço do navio. A falta de espaços e as péssimas condições de higiene e alimentação causavam a morte de muitas pessoas ao longo da viagem. Essa gravura do século XVI apresenta o local onde ficavam os africanos aprisionados até o momento de embarcar para o Brasil. Então, os escravos começaram a vir para o Brasil somente em 1550. Quando os portugueses começaram a produzir aqui no Brasil, eles precisavam de mão de obra. O que seria mão de obra? Eles precisavam de pessoas que plantassem, que colhessem, que construíssem para eles. Então, por isso, eles traziam os escravos. E os navios, chamados de tumbeiros, eles utilizavam todos os espaços do navio para transportar os escravos. Os traficantes de escravos colocavam os escravos em todas as partes do navio. Tem uma imagem também para vocês que a professora colocou, tanto no vídeo quanto na atividade lá na plataforma, uma imagem de como eram transportados os negros africanos. Essa gravura do século XIX representa a maneira como os africanos escravizados eram transportados nos tumbeiros. Nesse transporte dos navios, como eram péssimas condições, tanto de higiene quanto de alimentação, eles acabavam morrendo, tá? Muitos acabavam morrendo no decorrer da viagem. E os que chegavam ao Brasil, eles chegavam em péssimas condições de saúde. Os africanos que conseguiam sobreviver à viagem nos tumbeiros chegavam ao Brasil em péssimas condições de saúde. Depois de desembarcarem em locais como o Cais do Valongo, eram levados para armazéns, onde eram expostos para serem vendidos como se fossem mercadorias. Os compradores os examinavam cuidadosamente, procurando encontrar os mais fortes e saudáveis. Então, vocês podem observar a imagem. Nessa gravura, produzida por volta de 1835, o artista Rugendas representou um mercado de africanos escravizados no Brasil. No comecinho do ano, na sala de aula, nós estudamos sobre a chegada dos africanos ao Brasil, no Cais do Valongo, e que os africanos que conseguiam sobreviver à viagem, quando eles chegavam ou estavam próximos a chegar, os donos deles passavam óleo de coco no seu corpo. Para quê? Para curar os seus machucados, as suas feridas, e eles parecerem fortes e saudáveis. E também alimentavam bem eles para ter essa aparência. Mas durante todo o trajeto da viagem, eles não eram bem alimentados, eles não tinham condições de higiene, eles não eram bem tratados. Eles só eram bem tratados quando fossem para ser vendidos, para poder representar que eles eram bem cuidados, bem tratados e eles terem um valor comercial, um bom valor comercial, ou seja, um bom valor de venda. A imagem nos mostra um mosaico romano do século III que representa um escravo servindo seu proprietário. A escravidão de pessoas não ocorreu apenas entre os povos africanos. Infelizmente, o ato de escravizar pessoas foi praticado em vários lugares do mundo e em diferentes épocas. Isso quer dizer que a escravidão não começou somente quando os negros africanos vieram para o Brasil. Muito antes, a escravidão já era praticada. Por exemplo, na Grécia, a escravidão de pessoas já ocorria há cerca de 2.500 anos. Nessa época, os romanos também escravizavam pessoas.
Esses escravos geralmente trabalhavam na agricultura, na mineração e desempenhavam trabalhos domésticos. Os escravos utilizados tanto por gregos quanto por romanos geralmente eram estrangeiros, aprisionados em guerras, e seus proprietários tinham o direito de vendê-los, trocá-los ou até castigá-los. Então, só para desconstruir um pouco essa imagem que somente os negros eles eram escravizados, não, aqui no texto nos mostra que há 2.500 anos antes da vinda dos africanos para o Brasil, já existia escravidão. As pessoas escravizadas por gregos e romanos na antiguidade eram em sua maioria brancas. A escravidão na antiguidade geralmente estava relacionada à origem da pessoa. Muitos escravos eram, na verdade, prisioneiros de guerra. Desta forma, os estrangeiros, independentemente da cor da pele, eram os principais alvos da escravidão. Então, os prisioneiros de guerra, eles eram escravizados. Então, não importava se era branco, se era negro, eles, sendo prisioneiros de guerra, eles eram escravizados e eram forçados a fazer o que o seu dono ordenava.